Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então, iniciando essa primeira aula do quarto bimestre, apostila 4, vamos iniciar um movimento muito importante, que é o movimento retilíneo uniforme, que às vezes eu vou me referir a esse movimento apenas por MRU, tudo bem? MRU é o movimento retilíneo uniforme. Então, antes de estudar o que é esse movimento, vamos recordar um conceito muito importante que vocês viram no ano passado, que é o conceito de velocidade. Observe que a velocidade ela é representada por um vetor. Se ela é representada por um vetor, ela tem o quê? Módulo, direção e sentido. Ou seja, a velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Que eu posso representar por V ΔS sobre ΔT. O ΔT nós já sabemos o que é, né? Intervalo de tempo. O ΔS é o vetor deslocamento da partícula, do corpo do móvel. E V é o vetor velocidade. Observe que velocidade é uma grandeza vetorial, porque ela tem modo, ela tem direção e ela tem sentido. No entanto, no nosso dia a dia, nós nos referimos à velocidade de um corpo, de um móvel, de uma partícula, apenas falando do módulo dessa velocidade, né? Então eu falo que a velocidade do ônibus era 50 km por hora. Eu não falo velocidade do ônibus 50 km por hora indo para a direita, na direção horizontal. Eu não falo essas características, eu falo apenas a intensidade, um módulo. Quando nós falamos apenas o módulo, nós estamos nos referindo na velocidade escalar, ou seja, na rapidez desse móvel. Então eu deixei o caráter vetorial de lado da velocidade e estou colocando um caráter mais básico, que é a velocidade escalar. Tá? Então, quando você fala apenas o número dessa velocidade, você está se referindo à velocidade escalar, que também é chamada de rapidez do corpo, rapidez da partícula. Tudo bem? Então, eu vou equacionar essa velocidade escalar simplesmente tirando o caráter vetorial dessas grandezas. Então, seria V é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade escalar vai ser quem? Vai ser o deslocamento do corpo, o deslocamento escalar do corpo, dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, a rapidez, quem é a rapidez? Rapidez é ΔS sobre ΔT. Na equação anterior, ΔS era o vetor de deslocamento. Agora, ΔS é o que? É o deslocamento escalar da partícula. Tá? Então, velocidade escalar é a mesma coisa que rapidez. Quando eu tiro a setinha do V e do S, eu não tenho mais a velocidade vetorial, e sim a rapidez da partícula. Tudo bem? É importante notar também que o que é a velocidade escalar média. Então, a velocidade escalar média vai ser a média dessa rapidez. Tá? Então eu tenho uma trajetória, eu tenho vários pontos. Vamos supor 3 pontos. Eu sei a rapidez entre esses 3 pontos. Se eu faço uma média aritmética simples desses 3 pontos, eu tenho a velocidade escalar média. Então a velocidade escalar média vai ser simplesmente a média dessa rapidez. E sempre quando eu me referir à velocidade, eu estou me referindo a essa velocidade escalar média, tá? A partir de agora. Sempre quando eu me referir à velocidade média, eu estou me referindo à velocidade escalar média. Bom, então o que é esse movimento retilíneo uniforme, que nós vamos chamar simplesmente de MR1? É importante notar que esse movimento, tá, é um movimento em que esse vetor velocidade de um corpo, que agora, como eu vou dar apenas o caráter escalar, eu posso falar que é o módulo dessa velocidade escalar. Então, o módulo dessa velocidade escalar em relação ao referencial inicial se mantém constante e diferente de zero. Ou seja, simplificando, a velocidade escalar do corpo, a rapidez desse corpo sempre vai ser constante. O que é algo constante? Algo que não muda, sempre o mesmo valor. Então, se eu tenho esses 3 pontos
Eu calculei a velocidade de uma partícula, de um corpo, em 3 pontos. Então a velocidade no ponto 1 vai ser a mesma velocidade no ponto 2 e vai ser a mesma velocidade no ponto 3. Isso é uma grandeza constante. E no movimento retilíneo uniforme, quem é constante? Quem é constante? A velocidade. A velocidade ela permanece constante, sempre a mesma. Observe então que essa palavra retilíneo se refere a uma trajetória retilínea, em linha reta. Então, o movimento retilíneo uniforme, MRU, é aquele movimento que vai acontecer em linha reta, sempre com a velocidade sendo a mesma, ou seja, constante, com a velocidade constante. Deu para entender? Isso é importante, hein? Então, o movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que vai acontecer em linha reta e mantém a velocidade sempre a mesma. A velocidade ela é constante. Eu posso perguntar na prova para vocês, quem é constante no movimento uniforme? A aceleração é constante? O deslocamento é constante? A velocidade que ela é constante. Tá? Informações importantes sobre esse movimento. Nesse movimento aqui, uma vez que eu estou falando que a velocidade não muda, a velocidade é sempre a mesma, então a velocidade média vai ser idêntica à rapidez. Deu para entender? Não, vou ter um exemplo. Imagina que você vai fazer 3 provas em um bimestre. E eu vou falar para você que a tua nota final vai ser a média das 2 provas. Então, se você faz a primeira prova e tirou 9, a segunda prova você tirou 9 também, e a terceira prova você tirou 9 também, se eu faço a média aritmética simples dessas 3 provas, vai dar quanto? Vai dar 9 mais 9 mais 9 dividido por 3, que vai dar quanto no final? 9. Então, se a tua nota sempre se mantém a mesma, então a média dessa tua nota vai ser exatamente a nota de uma das provas, correto? Então é isso que a gente está falando aqui. Então a velocidade média é idêntica à velocidade escalar média. É idêntica à rapidez. Tá? Então não tem motivo agora eu falar em velocidade média. No movimento retilíneo uniforme não tem motivo a gente ficar falando de velocidade média. Porque a velocidade média é exatamente a velocidade com que o corpo está exatamente naquela posição. Então é exatamente a rapidez do corpo. Tá? Velocidade média é exatamente a rapidez do corpo. Observe aqui que a primeira lei de Newton está sendo válida. Então, lembra? O que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton fala que se um corpo estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a força resultante tem que ser zero. Então, aqui o módulo dessa força resultante é zero. Tá? Então, se um corpo estiver com movimento retilíneo uniforme, você pode afirmar que o módulo da força resultante tem que ser zero. Tudo bem? Isso daqui, essa segunda condição, é a segunda lei de Newton. É a aplicação da primeira lei de Newton. É a aplicação da primeira lei de Newton. Tá? Bom, se a velocidade se mantém constante, eu não tenho aceleração. O vetor aceleração é zero. Por que é zero? Porque vocês já viram no ano passado que a aceleração é a variação da velocidade. Se um corpo muda a velocidade, é aí que eu tenho uma aceleração ou desaceleração. Né? Se o corpo aqui não tem mudança na velocidade, a velocidade sempre permanece a mesma, então a aceleração é zero. Ok? Então, essas 3 dicas aqui, essas 3 informações é extremamente importante para a gente entender esse tipo de movimento e diferenciar dos movimentos que vão surgir, tá, depois. Bom, e o que é a função horária do movimento uniforme? Então eu quero uma equação para descrever matematicamente esse comportamento. Tá? Então, função horária é aquela equação que vocês aprendem lá na matemática. Então, observe aqui, velocidade média eu posso escrever como ΔS sobre ΔT. Vou tirar esse delta aqui. Então, esse delta a gente sabe que é S final menos S inicial. Aqui eu estou tratando de uma velocidade escalar, então é o deslocamento escalar final menos o deslocamento escalar inicial.
dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Observe que eu tirei o m do médio, porque aqui não tem mais motivo de falar de médio. Tá? Vou considerar que o tempo inicial é zero. É quando você aperta lá o cronômetro. O cronômetro sempre sai do zero. Então, apertei lá o botão do cronômetro, ele saiu do zero. Então, velocidade inicial, zero. Jogo o t para o outro lado, então vai ficar v vezes t. Jogo o menos S inicial para o outro lado, fica mais S inicial. Então, essa equação aqui é a equação, é a função horária do movimento uniforme, tá? Função horária do movimento uniforme. Posição final é igual a posição inicial mais o produto da velocidade pelo tempo. Alguns alunos enxergam, para conseguir memorizar essa equação, eles enxergam a palavra sorvete aqui escrito. Então, essa equação é conhecida como equação do sorvete. Tá? S final é igual a S inicial mais o produto da velocidade pelo tempo. Isso aqui é a função horária do movimento retilíneo uniforme. Horária por quê? Porque depende do tempo. Observe aqui que eu tenho duas grandezas que são constantes. Quem são constantes? A velocidade e a posição inicial. Uma vez que você marcou a posição inicial, ela não vai mais mudar. Então, a posição final do móvel, esse S aqui, depende exclusivamente de qual variável? Do t. Tá? Então, é uma função que depende de t, em que S inicial e velocidade são grandezas constantes. Tudo bem? Então, essa equação é importante, isso preciso memorizar. E como que eu vou definir, então, um movimento progressivo de um movimento retrógrado no movimento retilíneo uniforme? Super simples, tá? Esse movimento progressivo e retrógrado, ele é classificado em relação ao deslocamento da trajetória, tá? Então, observe aqui, eu tenho a trajetória orientada positivamente para a direita, para a minha direita, ou seja, o sentido crescente é para a minha direita. Então, conforme a pessoa está andando no sentido crescente da trajetória, eu vou indicar esse movimento como um movimento progressivo. Observe que no movimento progressivo, a velocidade eu represento como sendo maior do que zero. Tá? Então, a velocidade vai ser 5, 10, 20, assim por diante. Tá? Então, esse é o movimento progressivo. O movimento progressivo, o móvel está andando no sentido crescente da trajetória. Agora, quando o móvel está andando no sentido decrescente, ó, ele está andando no sentido decrescente da trajetória. Então, eu vou classificar esse movimento como um movimento retrógrado. E observe aqui que a velocidade ela é negativa. Tá? Então, nós vamos ver nas outras aulas que quando tem uma equação e essa equação, quando essa equação apresenta um v positivo, imagine que fosse mais 5. Então, já sei que o movimento é o quê? Progressivo. Agora, quando ele vem aqui um menos 5, eu já sei que é um movimento retrógrado. Agora, presta atenção, o que significa esse sinal negativo na velocidade? Só significa apenas isso, que o móvel está com uma velocidade no sentido decrescente da trajetória. E uma velocidade positiva só vai indicar que o móvel ele está no sentido crescente da trajetória. Tudo bem? Simples assim, só isso. Tá? Então, a velocidade ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Se for positiva, é o que nós chamamos de movimento progressivo. Se for negativo, é o movimento retrógrado. Tudo bem? Então, por hoje é só, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.